Boa tarde para mais uma edição dos nossos vídeos do Correio de Padmasambhava, com as respostas às vossas perguntas. Então, aqui nesta amena tarde, dos últimos momentos do nosso verão, da hora de verão, então surge-nos esta pergunta sobre qual a importância da prática da generosidade e da oferenda de doações. Então, só numa muito breve exploração deste princípio, é importante entender que normalmente fazemos esta diferença. Generosidade quando doamos àqueles que estão em necessidade, vamos assim dizer, e prática da oferenda quando esta é feita aos Budas, Bodhisattvas, mestres realizados, chamadas oferendas às três joias, ou seja, para a atividade da expansão do Dharma por aí fora. Em qualquer um destes princípios, é importante entendermos que esta prática de oferenda ou de generosidade é uma tradição milenar, em sânscrito chamamos de dana, mas que tem um propósito muito belo na realidade. Um é o propósito de nos treinar em desapego. Então podemos dizer que o primeiro e maior beneficiado da nossa generosidade é o próprio. É dito que todas as nossas posses são transitórias e impermanentes e normalmente geramos imenso apego, que é a causa do nosso sofrimento. Então, através da generosidade e da prática de oferendas, a primeira coisa que nós treinamos é o nosso desapego. E treinamos em ter um coração generoso, que é uma virtude, podemos dizer, é uma condição meritória que é suportativa ao desenvolvimento das qualidades do caminho espiritual. Pessoalmente, eu não consigo imaginar nenhum ser realizado sovina, apegado, mesquinho. Então, podemos ver que, sobretudo, esta prática espiritual é uma prática de abrir o coração, abrindo a mão do aferro para doar aos outros. Na verdade, finalmente acabaremos por perder tudo o que temos. Pode-nos ser roubado, pode ser perdido e finalmente quando morrermos temos que largar tudo. Podemos dizer que temos que perder tudo. Mas quando praticamos generosidade, quando fazemos uma doação, na realidade não perdemos, damos. Há uma grande diferença entre perder e doar. Perder é um sentimento, essencialmente este sentimento de perda, enquanto doar é um sentimento de generosidade, de riqueza, que promove as melhores qualidades em nós. Então podemos dizer que é uma das principais práticas, é aprendermos a ter um coração generoso. Então podemos dizer que, como já disse, os Budas, Bodhisattvas e mestres, na realidade, não necessitam das nossas oferendas. Mas nós necessitamos de praticar este coração generoso. O mesmo quando damos a um pobre, a um necessitado. Por um lado podemos dizer que estamos a ajudá-lo, mas por outro lado podemos perguntar-nos, não estará ele também a ajudar a mim neste princípio de interdependência? Eu o ajudo eventualmente nas suas necessidades e ele ajuda-me a cultivar um coração mais altruísta, a cultivar uma atitude mais generosa. Ajuda-me a não ser tão mesquinho, tão avaro. Então muitas pessoas estão sempre a falar de amor ao próximo ou de amor a altos ideais, mas a forma de substancializar este amor ao próximo é às vezes abrir a mão do egoísmo e dar. Da mesma forma, quando dizemos que queremos suportar ideais elevados, às vezes precisamos de aprender a contribuir de uma forma concreta para que estas atividades positivas se possam desenvolver neste mundo. Então podemos dizer que acumulamos mérito, acumulamos tendências virtuosas, acumulamos tendências positivas que são suportativas ao desenvolvimento das qualidades de amor, compaixão, sabedoria, não eu. Na realidade, se não conseguirmos abrir mão do meu mesmo em pequena escala, nunca conseguiremos abrir mão do apego ao eu. Então podemos ver como um treino extremamente importante. Podemos dizer que é mesmo a primeira disciplina do Bodhisattva na prática das perfeições ou paramitas, é aprender a ter um coração generoso. Generoso do ponto de vista material, generoso do ponto de vista, podemos dizer, emocional e do ponto de vista espiritual. Então a generosidade é uma prática extremamente importante. Além de mais, não é necessário ser um académico em filosofia budista para cultivar um bom coração que é generoso. Então poderíamos dizer que não precisamos de grandes estudos para começar a conectar-nos com os outros, abrir o nosso coração materialmente, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa sociedade, com os necessitados.
É extremamente útil cultivar este coração generoso. Também generosidade emocional, o que significa quando os outros necessitam de nós, estar disposto a dar também do nosso tempo, da nossa atenção. E generosidade espiritual, perdoem-me, significa desenvolver qualidades de amor, compaixão, desenvolver-nos espiritualmente para o benefício dos demais, para poder compartilhar algo de positivo. Então, generosidade é algo muito belo. Pessoalmente, terminando, como disse, não consigo imaginar nenhum ser realizado, nenhuma tradição religiosa ou espiritual que não seja generoso. Não consigo imaginar Buda, avaro ou Jesus tacanho e miserabilista, para mencionar estas duas tradições. Na verdade, qualquer ser humano em que dizemos que é genuinamente humano é alguém que é amoroso, que é bondoso, e essa parte dessa atividade bondosa é a prática da generosidade.